obrigado, irmão Lucas. Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. É tão bom ouvir a igreja memorizando versos, como nós ouvimos agora à noite, assim como hoje de manhã. Que oportunidade que a gente tem de levar esses versos também memorizados para os nossos lares e meditar neles. Um alerta tão solene do Senhor Jesus Cristo, sobre a realidade de falsos mestres e falsos profetas, deve nos fazer pensar em duas coisas. Primeiro, nós agradecemos a Deus os dons que Ele dá à sua igreja, de bons mestres, bons irmãos que são fiéis na proclamação da palavra, E que Ele nos ajude com discernimento para que os falsos mestres e falsos profetas andem bem longe dos nossos olhares e dos nossos ouvidos. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós te bendizemos com gratidão, nossos corações, por este tempo que nós temos hoje, pensar na palavra do Senhor e ser instruídos pela palavra. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine e nos abençoe. Seja conosco, a nossa oração em Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, e eu lerei apenas o verso 13 do capítulo 12, que diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse não é o nosso versículo da semana, mas a gente até consegue decorar ele, Será que não? Vamos ler junto? Você pode ler na Bíblia, mas depois vamos ver se a gente consegue falar sem ler. Vamos lá? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos 12, 13. Será que a gente consegue falar sem ler? Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos 12, 13. Muito bem, os irmãos decoraram 2 versículos hoje. Coisa chique. Graças a Deus por isso. E eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre esta palavrinha que está aí. Praticai a hospitalidade. A palavra hospitalidade, da nossa língua portuguesa, vem do latim. Hospitalitatis. E é a mesma palavra que vai dar origem a muitas outras que a gente conhece bem. Por exemplo, hospital, hóspede e até hospício. Às vezes, praticar a hospitalidade parece que torna as coisas assim como num hospício, Hotel vem de hospitalidade. E todas essas palavras, elas compartilham uma certa raiz, que é, na verdade, um verbo que estabelece um relacionamento. Um relacionamento entre, normalmente, 2 partes. Entre um convidado e um anfitrião. Entre quem recebe e quem é recebido. Entre quem acolhe e quem é acolhido. Entre quem serve e quem é servido. Vários dicionários trazem definições sobre hospitalidade. Eu achei uma definição interessante no dicionário de Princeton, que diz assim: a hospitalidade é receber convidados, sem esperar nada em troca. Receber convidados, sem esperar nada em troca. Definição simples que traduz bem a ideia de hospitalidade, inclusive conforme a gente vê nas Escrituras. E aqui a gente tem o apóstolo Paulo dando um comando para os cristãos lá em Roma. Ele chama todos a praticarem a hospitalidade. E nesse trechinho aqui da epístola, quer dizer, no capítulo 12 todo, a gente tem uma série de comandos do apóstolo sobre a vida cristã. Ele fala de verdadeiras virtudes que deveriam fazer parte da vida, do coração de um cristão. Coração virtuoso vai fazer aquilo que é a nova vida em Cristo. E ele descreve essa nova vida de modo muito prático, muito concreto, muito acessível e muito compreensível aqui nesses comandos, nesses imperativos que ele oferece. Faz isto, aquilo outro. É isso que um cristão faz. Ele está explicando aqui para os nossos irmãos lá de Roma antiga como um cristão deve viver. E entre essas coisas ele chama os cristãos a exercerem a hospitalidade. Não era um conceito muito estranho
para os leitores do apóstolo Paulo o conceito de hospitalidade. Pelo contrário, no mundo antigo, a hospitalidade era uma grande virtude, uma grande necessidade, uma grande ênfase da própria Escritura. Na Bíblia há muitos ensinos que falam da hospitalidade. Os cristãos seguramente haviam sido instruídos sobre esses ensinos, tanto pelo exemplo e pela história do povo de Deus da antiguidade, como também por comandos da lei de Deus. Por exemplo, em Gênesis 18, a gente lê uma história fascinante, não é? Em que Abraão, que nem tinha casa, ele vivia em tendas. Ele está ali junto da sua família, junto dos seus gados, dos seus bezerros, dos seus carneiros, dos seus cordeiros, ele ali passentando naquele lugar e, de repente, ele vê ao longe, no horizonte, 3 figuras indo na sua direção e rapidamente ele se lança na direção daquelas pessoas, lava o pé daqueles visitantes debaixo de uma árvore, pede que a esposa dele faça ali uma massa, rapidamente prepare um pão, que mate um bezerro para preparar comida para aqueles forasteiros, acerca dos quais a gente vai ler mais tarde em Hebreus, que na altura ele nem sabia, mas eram anjos de Deus, e ele os recebe. A gente tem na lei de Deus comando da parte do próprio Deus, que diz que o povo de Deus deve ser um povo hospitaleiro. Lá em Levítico, capítulo 19, versos 33 e 34, a gente lê o seguinte: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Veja só, era para tratar o estrangeiro como se ele fosse, alguém daquela própria nação, como se fosse alguém da própria família. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E há tantas outras histórias, Quando Davi, naquela situação tão dramática, terrível, fugia do seu filho Absalão e saiu às pressas da sua casa, do seu palácio, ele fugiu descalço pelo deserto. Numa certa altura, lá no cimo de um monte, ele é recebido por um homem chamado Ziba, que leva para ele pão, leva água, leva comida para ele e para os companheiros dele que fugiam junto dele. Davi abençoa então aquela pessoa que veio ao seu socorro e o ajudou ali naquela hora de necessidade. Jesus ensina sobre hospitalidade. Por exemplo, quando ele conta sobre o amor ao próximo, na história de um samaritano que encontrou um homem nu, espancado, sujo, ferido, na beira da estrada, apanhou aquela pessoa desconhecida, colocou-a sobre o seu jumento, levou-a para uma estrebaria, para uma hospedaria, perdão, cuidou das suas feridas, alimentou aquela pessoa, deu-lhe remédios e assistiu à sua necessidade. Maria, grávida, quando soube da gravidez de Isabel, que era sua parenta, ela foi de lá da Galileia para a Judéia e chega na casa de sua tia e permanece lá 3 meses. E ali ela foi recebida com muita alegria por Isabel, até o nascimento de João. Aliás, essa igreja mesmo, a igreja de Roma, era uma igreja que se reunia na casa de alguém. Aquila e Priscila, a gente vê lá no capítulo 16, tem uma lista tão bonita com os nomes das pessoas a quem o apóstolo Paulo vai saudar e que recebiam nas suas casas a própria igreja, os irmãos, quando iam fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, quando eles se reuniam para orar, quando se reuniam para cantar a Deus, quando se reuniam para ouvir a doutrina dos apóstolos, eles não tinham um prédio bonito assim como nós, Naqueles dias não tinha dessas coisas. Eles precisavam ir às casas dos outros, aos lares. E então as pessoas abriam a porta da sua própria casa e recebiam ali, sabe-se lá quantas pessoas. Às vezes um grupo assim como esse que nós temos aqui hoje, às vezes grupos maiores, eles recebiam nos seus lares. E o apóstolo Paulo vai fazer referência a vários deles que servem abrindo a porta da sua casa, abrindo a porta do seu lar, para que possam ter essa comunhão e desfrutar desse tempo juntos, servindo a Deus. Aliás, para o apóstolo Paulo, ser recebido no lar de alguém
era algo muito caro. Ele era missionário, tinha um ministério itinerante, ele viajava longas distâncias. E muitas dessas viagens debaixo de muitas dificuldades, com todo tipo de transporte que existia naqueles dias, seja montado em algum animal, seja em alguma forma de navegação. E ele passou por toda a Ásia, na Macedônia, pela Europa, por toda a região também ali do Oriente Antigo, e de cidade em cidade, e era nos lares que ele era recebido, e era nas casas das pessoas onde ele recebia alimento, onde ele recebia muitas vezes vestimenta, e os suprimentos básicos para que ele pudesse seguir a sua viagem adiante. Então, ao longo do seu ministério, o apóstolo Paulo foi alguém que foi muito abençoado e muito servido pelo ministério da hospitalidade que os cristãos exerceram, inclusive arriscando muitas vezes a sua própria vida ao receber alguém como o apóstolo Paulo, que era por vezes figura de alguma controvérsia na cidade para onde ele ia. Pessoas queriam matá-lo, pessoas queriam prendê-lo, pessoas queriam acusá-lo de crimes. E receber alguém assim no seu próprio lar era seguramente algo que trazia dificuldades para o anfitrião. Mas o apóstolo Paulo foi abençoado por irmãos que receberam em suas casas. Aí a gente volta para esse trechinho aqui, em que ele está falando aos irmãos lá na igreja em Roma, sobre receber gente na sua própria casa, sobre exercer hospitalidade. E o que ele está dizendo aqui para a gente? Percebe uma coisa. Quando, antes de falar de hospitalidade, ele vai falar sobre as necessidades dos santos. No mesmo versículo, vocês decoraram aqui comigo, não é? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Há uma ligação aqui entre uma coisa e outra. E aqui o apóstolo está falando que haviam muitos crentes que passavam aperto, que enfrentavam dificuldades, enfrentavam lutas muito reais e que às vezes passavam até fome. Quer dizer, precisavam de ajuda até mesmo para conseguir o seu próprio alimento, que tinham necessidades. Os crentes, naquele mundo antigo do império, com aquela sociedade tão estratificada que sufocava os cristãos, com perseguição muito dura, tenaz, hostil, muitas vezes alienava aquelas pessoas a ponto de elas não terem ninguém para ir, algumas delas deserdadas de suas próprias famílias. E o evangelho, aliás, como o poder de Deus que salva todos os homens, chegava inclusive naqueles que viviam em condições miseráveis, os escravos daqueles dias. E haviam pessoas no meio cristão que se encontravam nessa situação, cristãos pobres, que tinham necessidades. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja não pode ser negligente para com esses que passam aperto. Pelo contrário, devem compartilhar aquilo que têm, devem doar aquilo que têm, devem se doar, devem ter atenção, olhar, sensibilidade para a necessidade do próximo. Então ele vai chamar aquela igreja, atenção gente, tem pessoas aí que precisam de ajuda e vocês precisam estar dispostos a ajudá-las. Ele está falando que é preciso ter um coração aberto para com o próximo. E que abrir o coração, por vezes, incluía abrir as portas de casa para receber esses irmãos. Muitos desses que sofriam perseguição estavam em mobilidade, viajando de um lugar para o outro. No mundo antigo, nós não tínhamos esses hotéis em que a gente entra no Trivago, consegue ali olhar 3, 4 opções, né, faz uma reserva. Não havia dessas coisas. Haviam as hospedarias. E nem Jesus, aliás, nem a mãe de Jesus achou vaga em hospedaria. Não era fácil achar um lugar para se hospedar, para reclinar a cabeça. Aquele era um mundo perigoso. Haviam salteadores, haviam perseguidores da igreja. E ter um lugar para descansar, para refazer as forças, para seguir a viagem no dia seguinte, às vezes fazia a diferença entre vida e morte para muitos desses irmãos.
E aqui o apóstolo Paulo, naturalmente, como alguém que, sendo ele mesmo um peregrino, um viajante, um missionário, que já se serviu tantas vezes do cuidado de irmãos que receberam em sua casa, ele agora chama os irmãos a terem esse coração aberto e essa sensibilidade para com a necessidade dos irmãos. E aqui então a gente vai percebendo que hospitalidade é um serviço. É uma maneira muito prática, sabe? É muito prática de mostrar amor. Aliás, é uma maneira sacrificial de mostrar amor, de mostrar cuidado, de compartilhar as necessidades, ter empatia com o próximo, de ajudar alguém. Então, a hospitalidade vai além de abrir a porta de casa. Hospitalidade é abrir a porta do coração. Hospitalidade precisa começar aqui dentro da gente. Começa no coração. Uma disposição, gente, de acolher, de servir, de ajudar, de cuidar. A gente precisa ter essa disposição lá no íntimo da gente primeiro. Antes até mesmo da gente abrir a porta de casa. Eu lembro de uma situação em que nós, da nossa família, lá muitos anos atrás, recebemos um tipo de hospitalidade que não implicou casa de ninguém. Nossa família, meu pai gostava de aventuras, então ele pegou todos os filhos, botou dentro do carro, 1991, e resolveu ir lá para a casa da tia Nilda, era a tia dele, minha tia-avó, que eu nem conhecia. Naquele tempo já tinha telefone, mas ele não teve o cuidado de ligar para ela para avisar que a gente estava indo lá, com um monte de criança. Só foi. Ela recebeu a gente muito bem, aliás. Mas não é nem a hospitalidade dela que eu quero destacar, é que no caminho a gente, uma estrada perigosa lá na Bahia, debaixo de muita chuva, veio um caminhão e jogou um rio d'água no para-brisa do carro. E o pai, então, perdeu visibilidade, e ele perdeu um pouco o controle do carro, e ele tentou, então, reganhar o controle do carro, passou num buraco, e esse buraco estourou 2 pneus de uma vez só do carro. Isso tem 32 anos já, imagina. Uma estrada lá no meio do estado da Bahia, perigosa. E aí ele encosta o carro na beira da estrada. Ele trocou um pneu, mas a gente não anda com 2 steps, né? Precisava trocar outro. Estava lá, a mãe, mais os filhos, entre 9 e 12 anos de idade, 3 crianças, e a gente naquela situação, e chovendo muito, era um lugar escuro, não tinha nada por perto, nenhuma casa, não tinha nada, não tinha ninguém, mato para todo lado. E aí ele consegue pegar uma carona com um sujeito que passou de caminhão, pediu para que eu levasse na próxima cidade, onde ele podia comprar um pneu. E aí um outro carro de uma família lá do Rio de Janeiro passou e viu aquele nosso carro parado e encostou. E a gente então contou para eles a situação, e eles ficaram ali com a gente. Eu lembro da senhora que veio com uns biscoitinhos, lá no Rio de Janeiro fala biscoito, aqui a gente fala bolacha, lá é biscoito. Ela veio com uns biscoitinhos, a gente estava com fome, criançada tem fome. Ela deu biscoito para a gente. Eles ficaram lá, gente, esperando. Levou mais de 6 horas até que o pai conseguisse voltar, com o pneu, já amanhecendo o dia. E isso foi hospitalidade. Foi hospitalidade. Aliás, interessante, eu lembro até hoje, eles disseram assim, a gente mora em Jacarepaguá. Se algum dia vocês passarem pelo Rio, vai lá na nossa casa. A gente nunca foi. Eu achei aquilo tão especial. Aquelas pessoas estranhas que deram esse acolhimento para uma família em necessidade. E deram essa tranquilidade para todos ali que estavam com medo naquela cidade, naquele lugar, naquela estrada. Então, o apóstolo Paulo está falando disso. Desse tipo de disposição de servir. E eu quero chamar sua atenção para uma outra coisa que ele faz aqui nesse comando. Olha aqui,
quando ele fala praticai a hospitalidade, fiquei pensando, como que a gente pratica a hospitalidade? Fui estudar um pouquinho sobre essa palavra e percebi que uma tradução alternativa dela, e talvez mais desejável, é busquem a hospitalidade. Como que eu vou buscar a hospitalidade? Ele está dizendo que os cristãos lá em Roma, eles deveriam procurar oportunidade para exercer a hospitalidade. Quer dizer, não é só uma coisa passiva, que se alguém vem e pede ajuda, ele se dispõe a ajudar. Não. É estar atento às necessidades das pessoas de maneira tal que eu quero ir até ela e saber se ela precisa de ajuda e até insistir um pouquinho com ela para ajudá-la. Porque tem gente que precisa de ajuda e não pede. Não é? Tem vergonha, tem muitos brios e não quer pedir ajuda, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os cristãos, lá da igreja de Roma, assim como todos nós, quer dizer, devem ter um tipo de disposição para servir, para ajudar, para abençoar, que inclusive, intencionalmente procura oportunidades onde possa fazê-lo. Gente, isso aqui é uma coisa só da fé cristã. É por isso que nesses 2000 anos de cristianismo, a gente tem visto, vez após vez, em muitos lugares, que é a igreja cristã que se levanta diante das calamidades, diante das pestes e das pragas que assolam a humanidade, ao longo dos séculos, nas guerras, nos grandes conflitos. A igreja tem sido esse lugar de acolhimento, inclusive muitas vezes do próprio prédio da igreja. Quando uma cidade era cercada, as pessoas corriam para o prédio da igreja, que era um lugar de refúgio. E muitos enfermos eram levados durante o período de guerras para dentro dos prédios das igrejas, que se tornavam verdadeiras enfermarias. Porque o cristianismo é isso. O cristianismo é um tipo de serviço que se doa e que acolhe aqueles que precisam. Hospitais, orfanatos, abrigos. Quantos dessas instituições os cristãos têm ao longo dos séculos criado e desenvolvido e que fazem a diferença na vida de tanta gente? Refugiados, exilados, pobres e miseráveis, mendigos, aditos, as pessoas que estão pelas margens da sociedade, muitas vezes sem ninguém. E é o cristianismo quem tem olhado com sensibilidade, com cuidado para todos aqueles que precisam. E ainda mais, gente, o cristianismo é uma grande família. Grande família. Nós aqui na nossa Igreja Batista da Graça, temos ao longo dessas décadas o privilégio de receber aqui irmãos nossos que vêm de outros lugares do mundo, né? Aqui nesse púlpito mesmo temos ouvido pregadores, vieram da Europa, vieram muitos dos Estados Unidos e de tantos lugares. E nós, quando recebemos esses irmãos, procuramos oferecer a eles a nossa melhor hospitalidade. E uma das bênçãos que eu tenho experimentado, servindo a Cristo no contexto ministerial, quando posso viajar pelo mundo afora, é saber que onde quer que eu vá, se tem um cristão genuíno, se tem um cristão verdadeiro, eu tenho uma casa. Onde quer que eu vá, se tem um cristão genuíno, tem um cristão verdadeiro, eu tenho um prato de comida. Não só por necessidade, que é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, mas até por liberalidade. Das melhores experiências que eu tenho tido nesse caminhar ministerial, viajando por aí afora, é ser recebido na casa de irmãos que eu conheci no mesmo dia. E que parece, porque a gente compartilha de algo tão forte, tão verdadeiro, que é a fé. A gente é amigo de longos anos, longa data. E isso, gente, é uma grande bênção. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender aqui que para exercer um amor cristão verdadeiro, e esse amor cristão ele pode incluir a hospitalidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o coração, é abrir a porta do coração. Porque com seu coração aberto você vai perceber as necessidades. Você vai buscar, inclusive, oportunidades
para servir. E você vai ter um espírito acolhedor quando alguém em necessidade buscar a sua ajuda. O cristão é chamado a abrir o coração para que de coração aberto ele possa servir, ele possa acolher. Sabe, servir e acolher pode implicar sim a gente abrir a porta da casa da gente, mas começa com a gente abrindo os ouvidos, né? Sabendo ouvir o irmão, se interessando pelo que ele tem para dizer, né? Se interessando pela vida de alguém. Uma boa conversa é um bom princípio de hospitalidade. Empatia pelo próximo, pelo sofrimento alheio, pela aflição do outro. Isso é hospitalidade. É ter um senso de boas-vindas, primeiro aqui no peito, no coração. Sabe, eu digo isso pelo seguinte: não é raro que na nossa fé cristã, evangélica, não é, a gente é tão abençoado com aquilo que Deus faz, transformando a vida da gente e transformando os nossos valores, transformando a nossa ética. Quer dizer, nós já não somos mais o que éramos antes, ainda não somos o que queremos ser, mas nós somos novas criaturas em Cristo e agora nós olhamos o mundo pela lente da lei de Deus como sendo o nosso guia daquilo que é a vontade de Deus, e os nossos valores então são diferentes dos valores deste mundo. Isso é cristianismo, sim. Mas às vezes, porque nós temos esses valores, podemos ter a tentação de rejeitar pessoas que não os tenham ainda. E às vezes a gente pode confundir a própria fé com alguma forma de conservadorismo ético. E a gente então vai fechando as portas do coração para quem é diferente ou pensa diferente da gente e trata como inimigos. Mas lembra que Jesus orou até por aqueles que o crucificavam. Lembra que Jesus sentou com pecadores, para escândalo dos religiosos dos seus dias, cobradores de impostos e até meretrizes. Não é porque ele acolhia as ideias ou os valores ou o estilo de vida dessas pessoas, mas é porque ele estava disposto a servi-las. Ele se dispôs a ouvi-los. Ele se sentou com essas pessoas, ele comeu com elas. E esse é um bom princípio de hospitalidade. É servir as pessoas necessitadas, curando as suas chagas, curando a sua alma. E o apóstolo Paulo então chama os cristãos a imitarem Cristo, fazendo o mesmo. A hospitalidade começa com o coração aberto. Aberto para ouvir, para acolher, para servir. E talvez, quem sabe, até mesmo abrir a porta de casa. E atente para isso. A casa é, por definição, o lugar mais seguro que a gente tem, mais íntimo que a gente tem, mais familiar que a gente tem, não é? E aqui, então, a gente aprende que abrir aquele espaço mais precioso, mais íntimo que a gente tem para o próximo é uma chamada cristã. A casa é o nosso lugar de refúgio. Até a Constituição brasileira diz isso. É asilo inviolável. Está escrito lá na lei brasileira. Não é? É o nosso lugar de descanso. É o nosso lugar onde a gente desfruta dos nossos relacionamentos mais íntimos e pessoais, familiares. Não é o nosso lugar onde a gente tem lazer, onde às vezes a gente usa uma roupa mais confortável. Não é isso? É isso que é a casa da gente. E quando a gente abre a casa da gente, não é, para as pessoas, seja para o forasteiro, ou até mesmo, quem sabe, para as pessoas mais próximas, a gente fica um pouquinho vulnerável. As pessoas vão ver a gente ali nesse espaço mais pessoal que a gente tem. Não é? E alguns de nós talvez possamos ter alguma dificuldade com isso. Mas eu quero encorajar você a entender que o verdadeiro amor que serve, ele implica a gente doar da gente mesmo de verdade. Para você se doar de verdade, você vai precisar ficar um pouco vulnerável mesmo.
Há um pouquinho de exposição, sim. É claro que você deve preservar a sua intimidade, o seu espaço familiar e quer dizer, aquelas coisas que são da sua dinâmica mais pessoal. Não é disso que estou dizendo, mas estou dizendo que quando a gente se aproxima de alguém, quando a gente desenvolve laços de amizade com alguém, quando a gente abre o coração para alguém, quando a gente abre a porta da casa para alguém, a gente se expõe. A gente fica um pouquinho mais vulnerável. Mas é isso que a gente é chamado a fazer, porque ninguém vai ser hospitaleiro de coração fechado. Então, deixa eu oferecer aqui, por fim, algumas reflexões sobre a hospitalidade. Porque o apóstolo Paulo aqui está ensinando para a gente um princípio de hospitalidade num contexto de perseguição e de grandes necessidades. Ele está dizendo que nós precisamos estar atentos para isso e buscar ajudar aqueles que precisam. Ok? Esse ensino está claro, é o que o apóstolo Paulo fala. Para isso a gente precisa estar com o coração aberto. Mas há também, e nós podemos aplicar esse ensino para a realidade do convívio regular que a gente tem em contextos onde não há perseguição, mas onde nós temos relacionamentos. Por exemplo, mesmo uma comunidade como a nossa, na igreja, na nossa vida eclesiástica, nas nossas amizades, nós podemos exercer a hospitalidade com esse mesmo espírito, tanto de ter a sensibilidade com as necessidades dos nossos irmãos, como chegar ao ponto, inclusive, de recebê-las nos nossos lares. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que é sempre uma bênção muito grande nós estarmos juntos. Estar junto dos irmãos é uma alegria. Isso é uma realidade lá da antiguidade, que o povo de Deus, o povo da aliança, estava sempre junto, nas festas juntos, nas cerimônias juntos, nas celebrações juntos. Os casamentos, ontem a gente teve um casamento bonito aqui, os casamentos às vezes duravam uma semana de festa. O povo gostava de andar junto, não é? E aqui a gente é chamado a ter um senso comunitário tal, que, inclusive, a gente tem essa disposição de coração para, quem sabe, abrir a porta dos nossos lares com mais frequência. Ou, quem sabe, abrir a porta do seu coração com mais frequência. Você tenha mais amizades, que você desfrute de mais intimidade com seus irmãos, mais proximidade uns com os outros, até a ponto de que essa proximidade te permita perceber as necessidades uns dos outros. E assim, se há sobre nós uma certa incumbência das Escrituras que ensinam a gente a receber pessoas, eu quero dizer que há também uma incumbência das Escrituras para que a gente saiba ser recebido. Não é só receber, pessoas que a gente precisa aprender aqui, mas também a ser recebido. Veja só, o Lucas leu aqui um texto para a gente, que Jesus ensinou para os discípulos deles que quando eles fossem recebidos nos lares, que eles levassem consigo a paz de Jesus. Atente para isso. Então não é só receber gente que a gente precisa aprender, mas é ser recebido também. E se você vai ser recebido por alguém, quer dizer, se você é o visitante, leva primeiro a paz de Cristo. Como os discípulos aprenderam de Jesus, diga lá, a paz seja com essa casa, porque o shalom de Cristo, ele vai além das palavras, ela é um estado de espírito, quer dizer, é uma atitude que os discípulos deveriam ter, os discípulos de Jesus, quando eles entram na casa de alguém. É levar a paz de Cristo nas palavras, e na conduta, na atitude, inclusive na sensibilidade com a realidade da casa que recebe a gente. Essa semana, quando eu compartilhava com os meus colegas pastorados sobre essa reflexão que eu queria trazer, eu ouvi bons conselhos. Meus irmãos, pastor Valdir, pastor Gilson, me ajudaram a pensar um pouco sobre a importância do que significa não apenas receber amigos, irmãos no lar da gente, mas ser recebido. A gente tem que saber visitar também, gente?
levar a paz de Cristo. Às vezes a gente leva o terror, né? Quando a gente vai lá, né? Tem visitante que chega em casa e não sabe a hora de sair, né? Não é mesmo? A gente gosta tanto de ficar com os irmãos que esquece que o irmão precisa acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Não é mesmo? A gente vai, eu já tive filhos pequenos, agora eles estão grandes. Minha esposa costuma dizer que eu faço mais bagunça que os meus filhos, mas esses são outros 500. Mas eu lembro quando eles eram pequenos. A gente vai com criança pequena na casa de alguém, tem que vigiar, porque senão eles vão lá. Aliás, eu lembro que quando a gente foi nessa casa da tia Nilda, depois de consertar os 2 pneus, lá em Sergipe, eu quebrei um vaso de cristal dela. Brincando de almofada com a minha irmã. Ela tinha um cachorro de 21 anos de idade. É que eu confesso meu pecado para os irmãos. Quando ela chegou e viu o vaso quebrado, eu tentei dizer para ela que foi o cachorro de 21 anos que quebrou. Tadinho do cachorro, não tinha nem dente. Esse rapaz se arrastava da casinha dele para dentro da casa. Ela olhou para mim e falou assim, foi o cachorro, né? Aham, tá bom. Então, criança faz bagunça. Tem esse cuidado quando a gente tem filhos pequenos, quando a gente leva, né, as crianças para casa de alguém, porque às vezes a gente recebe alguém, né, e não vai ter tanta facilidade de dizer para a pessoa, olha, cadê o horário? O pastor Ricardo era muito bom nisso. Não sei se os irmãos lembram aqui, muitos lembram o pastor Ricardo, falecido pastor Ricardo, já fundador da nossa igreja. Né, como um bom americano que ele era, a gente chegava na casa dele e era sempre tão bem recebido. A dona Perla fazia uns cookies deliciosos para a gente. Ele abria a Bíblia, ela tocava o piano, e a gente ficava lá tão feliz e se sentia tão bem que não queria ir embora. Mas ele tinha os afazeres dele, ele tinha as necessidades dele, aí ele batia as 2 mãos no joelho e falava, ok! Já ia levantando, já caminhava na direção da porta. Aí a gente já ia entendendo que estava na hora de ir embora. Quem sabe a gente aprenda, não é, que levar a paz de Cristo nas visitas que a gente faz também implica esse tipo de sensibilidade, não é, de levar a sabedoria, esse shalom de Cristo. E quem sabe chegar lá com um suco, né, uma pizza. Algumas famílias talvez desejem receber mais pessoas nos seus lares, mas tem as suas dificuldades, porque trabalham 2 turnos, precisa ir para a escola, às vezes não deu tempo de arrumar a casa, né? E ali está meio bagunçado, e aí vai chegar uma visita ali, e ela vai ficar se sentindo mal, não deu tempo de preparar um prato de comida, né? E por isso vai adiando e nunca recebe ninguém. Quem sabe, se você vai visitar essa pessoa, você pode ter esse cuidado de saber que ela vai acordar cedo no dia seguinte. Você vai lá e liga para uma pizzaria e fala assim, olha, eu comprei uma pizza para a gente comer junto. Né? E esse tipo de atitude, gente, né, vai ajudando a gente a entender que a hospitalidade tem esses 2 aspectos, tá? Não é só aquele que recebe, mas é o que é recebido também. Porque a hospitalidade custa. Servir custa. Ser servido custa. Tá? E um sentido importante do serviço é que a gente não seja pesado para ninguém. Mesmo quando a gente está sendo servido. Não é? Mas o apóstolo Paulo está ensinando aqui a gente ter um coração aberto. Coração aberto é um coração disposto. Disposto a receber, disposto a ouvir, disposto a acolher, disposto a ajudar, disposto a abençoar, disposto, inclusive, a abrir a porta de casa. Às vezes a gente quer se fechar. Às vezes a gente passou por situações de relacionamentos que não deram certo, amizades que se romperam, mágoas que a gente sustenta, ressentimentos, e aí a gente vai fechando o coração, né, e vai se afastando das pessoas, e os nossos relacionamentos vão ficando cada vez mais, né, frios, áridos, protocolares, distantes. Mas aqui nessa sessão o apóstolo Paulo lembra que o cristianismo é amor. E amor ele vai implicar um pouquinho dessa exposição, você se abrir para alguém. E se você é alguém que talvez tenha essa dificuldade, lembra de Jesus. Lembra de Jesus. Porque Jesus não foi recebido, aliás, Maria não foi recebida nem para Jesus nascer. Ele nasceu numa estrebaria.
lá na terra de Belém da Judéia, ele não foi recebido por ninguém, e o rei da terra queria matá-lo, ele precisou fugir da sua terra. Aliás, para uma outra nação. Foi para o Egito. Jesus, ele não foi recebido nas sinagogas. Muitos queriam apedrejá-lo, expulsá-lo das sinagogas. Ele não foi recebido na sua família, em Nazaré, na sua terra. Não foi recebido. Ele não foi recebido no templo. Foi construído para que aquele lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos, representasse justamente a presença dele, Jesus. Eles nem sabiam que quem legislou sobre o templo é aquele que eles expulsavam daquele lugar. Aliás, nem morrer dentro da cidade ele pôde. Levaram ele para fora de Jerusalém para ele ser crucificado. Mas mesmo assim, Jesus, em todos os momentos, acolheu o necessitado, acolheu o desamparado, acolheu o pecador, acolheu até mesmo seus inimigos, orando por eles. Sabe por que ele fez isso? Porque Deus é hospitaleiro. Deus é hospitaleiro. É por isso que ele chama a gente à hospitalidade. Deus, ele começa a hospitalidade dele criando um mundo maravilhoso para colocar o ser humano para viver nele. Deus criou os céus e terras. Quando a gente olha o Salmo 8, quando a gente lê o texto de Gênesis, a gente vê que Deus fez um lindo jardim, o jardim do Éden, para colocar lá o ser humano, um lugar chamado lugar de delícias, para que o ser humano criado na terra e do pó da terra se sentisse muito bem-vindo. É Deus dizendo num comitê de boas-vindas: seja bem-vindo, ser humano, para essa terra que eu criei. Quando o ser humano peca, ele precisa sair daquele jardim. Deus então agora prepara uma terra que mana leite e mel. Uma terra prometida. Ele diz para o seu povo que ele vai levar o seu povo daquele lugar horrível onde o povo estava, passando pelo deserto, para que chegue a essa morada nova que ele mesmo preparou para o seu povo, terra de Canaã, onde hoje está a nação de Israel. O povo de Deus foi para lá, levado pelo próprio Deus, que guiou, que conduziu numa coluna de fogo e fumaça à frente, atrás e ao derredor do seu povo, levando o seu povo para essa cidade, para essa terra prometida. Jesus diz que Deus está preparando moradas para o seu povo. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu mesmo vou pessoalmente lá para preparar lugar para vocês. Vocês vão ser bem-vindos. Há uma cidade nova, a Nova Jerusalém, está sendo preparada para vocês morarem. Há um reino novo que Deus está preparando para receber o seu povo. Deus é hospitaleiro. Aliás, Jesus vai dizer que esse reino inteiro é preparado pelo rei. E ele diz: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado. Tente para isso. Desde a fundação do mundo. Deus, o rei, preparou um reino para o seu povo desde a fundação do mundo. E ele então vai dizer: vocês vão entrar, sabe por quê? Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu era forasteiro, vocês foram hospitaleiros, me hospedastes. Com isso ele está dizendo que sempre que um filho do reino, um cristão, recebido, é hospedado, é como se estivéssemos recebendo o próprio Cristo. Cristo é hospitaleiro. Ele prepara lugar para todos aqueles que o amam e chama a gente
aí fazendo a mesma coisa, enquanto ele não volta. Que ele nos abençoe, que a graça dele seja conosco e nos ajude. Todos nós temos um coração disposto a servir e abençoar o nosso irmão. Oremos. Nós te abençoamos, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Te bendizemos pelos dons que o Senhor concede à tua igreja, especialmente o dom do amor, que nos chama a ter um coração hospitaleiro, que compartilha a necessidade dos pobres, que acolhe de coração, que ouve e recebe, e que abençoa, inclusive, abrindo a porta dos lares. Ajuda-nos nisto, Senhor, que tenhamos essa disposição na alma, como igreja, e essa marca de Cristo seja vista, o emblema de Cristo seja visto em todos nós, a saber, o amor que abre o coração. Que o Senhor é hospitaleiro e o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém.